Está na hora do Café Missioneiro, até às 14h. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Muito boa tarde, 11 de agosto, 1h17. Este é o Café Missioneiro desta segunda-feira, o dia do advogado, pois a subseção da OAB de Santo Ângelo está desenvolvendo agora, durante esse mês de agosto, uma intensa programação. E na noite de hoje ocorre um debate, uma tribuna livre na sede da subseção, a partir das 7h30 da noite, quando os advogados irão debater as grandes questões e os grandes problemas enfrentados por eles. E então todo mundo convidado a participar. A reportagem da Novos Horizontes estará por lá e trará todas as informações. Comigo, Walter Portaletti, nessa segunda-feira aqui. A primeira coisa que ele me disse foi o seguinte, que não iríamos falar do Grenal, mas é lógico que podemos falar do Grenal. Boa tarde, Walter. Boa tarde, Fábio. Não, se não fere teus sentimentos, tudo bem, é uma questão de respeito ao amigo, né? Se não fere teus sentimentos, podemos falar de Grenal, tranquilo. A volta do Felipão. Como se disse logo após a partida que o Inter carimbou um cartão de boas-vindas ao Felipão, né? Enfim, eu acho que o ideal seria o Celso Roth mesmo. É o salvador da pátria sempre, né? Mas não nos iludamos, porque o futebol apresentado pelo Inter não é aquele futebol soberbo, né? Ganhar um Grenal faz parte, podia perder, é um clássico, mas o Inter que jogou ontem não é diferente daquele que perdeu para o Ceará também. Então, não dá para se iludir e dizer que está tudo bem, está tudo ótimo, porque os nossos times são muito instáveis. Assim como ganhou um Grenal, amanhã pode jogar super mal e perder para o Ceará de novo, não classificar e perder a próxima. A estabilidade é algo rotineiro nos times brasileiros. Eu desde pequeno, eu diria para ti que eu não gosto de jogador com final do nome em inho, tá? Eu acho que o Grêmio tá muito inho, né? Tem muito inho lá dentro. E tinha que aproveitar e dar um adeus pro Parazinho também, porque tá danado, não adianta mudar de lado. A verdade é que nas últimas décadas o Grêmio se apequenou na sua própria grandeza. O Grêmio é um time grande, mas a diretoria do Grêmio sistematicamente vem tentando inovar e inventar, como agora trazer um Felipão, 20 anos. É museu, já é passado. Ele não evoluiu, todo mundo sabe disso. Né? Falta trazer o Paulo Nunes, o Jardel, o Dinho. Né? Então, as coisas, viver do passado é museu. As coisas evoluem. Né? E a direção sistematicamente vem, diferente do Inter, que, de certa forma, vem renovando, vem investindo em base. Né? Vem essa própria relação com os ex-jogadores. Então, tu traz um Alex, consegue colocar ele no ritmo de novo. Então, e tem um pouco mais de sorte também. A questão do Filipão, com a entrada do Wallace, né, eu fico tentando imaginar o que ocorreu durante a semana. Ele se inteirando ali de quem são os jogadores da base e tal, deve ter ido olhar lá, e daí enxerga um garoto daquele tamanho, né, com aquela altura, numa categoria de base, é óbvio, é aquela coisa, olha o maiorzinho ou o maiorzão, e bota em campo, mas eu acho que é muito peso para um futebol encarar. O futebol hoje está provado pela Copa do Mundo mesmo, está provado que não há espaço para invenções de última hora, há espaço para trabalho eficiente, e não é de última hora que se faz uma invenção e se ganha um jogo. O risco de se descer a ladeira abaixo é muito grande. Muito bem, Walter, eu abri falando dos advogados. Hoje é um dia especial, né? Exato. É uma categoria aí muito presente na sociedade, enfim, e em Santo Ângelo em especial, com 2 cursos de direito, proliferam, né, profissionais disso. Existe toda uma questão hoje envolvendo o exercício da advocacia e oportuno esse debate, eu considero, hoje de noite lá, porque em outras situações, conforme o Itaguaci até disse para nós aqui dias atrás, é muito mais simplificado, muito mais se trazer algum
grande jurista para que dê uma palestra sobre uma realidade que pode até ser fictícia, mas os problemas eles estão aqui no cotidiano do advogado. Né? Exatamente. Então, Dia a de se dia. colocar uma categoria inteira para discutir efetivamente o que está acontecendo, quais os problemas que enfrentam, é bastante oportuno, né? Porque tem o clima da comemoração e tal, mas utilizar a data, né, uma segunda-feira, para se reunir todo um grupo aí de advogados para se discutir as suas Exato. questões. Eu começo dizendo que a profissão do direito, né, a profissão da advocacia, é de extrema importância para o Estado de Direito. Né? Nós precisamos desses profissionais. Tá? Há quem elabore as leis, há quem as julgue, né, e há quem trabalhe com essas leis. E o Itaguaci, não é por menos que é um dos mais estimados bacharéis e advogados que nós conhecemos, tem essa sensibilidade de saber os problemas que cercam na aldeia. Não adianta você olhar além do horizonte, né, quando sob teus pés as coisas estão desmoronando. E os problemas existentes aqui são os mesmos existentes em outros estados, em outras comarcas. E é preciso que daqui partam, né, ideias, soluções, e se faça um trabalho a partir da aldeia. E infelizmente a gente percebe que o próprio glamour que cercava a profissão de advogado de 3 décadas atrás, hoje não é mais o mesmo. Assim como tantas outras profissões, tantas outras situações, a advocacia acabou enredada numa série de problemas. Maus profissionais, tá? Maus que mancham a imagem desta profissão, má formação também. Né? Eu sempre brinco dizendo que o advogado tem que ser um investigador. Né? Ele tem que ter a perspicácia de ver que tipo de ação, e não copia e cola, como se faz muito hoje em dia. Infelizmente, há muitos que na base do copia, cola e não investigam. Uma causa pode parecer a mesma. Já trabalhei nesta causa, uma causa semelhante, mas é semelhante, não é a mesma. Eu tenho que ter a perspicácia, investigar, pensar o que a outra parte, de que forma ela vai agir. É como uma estratégia de futebol, Fábio. Né? Um técnico, ele tem que ter aquela artimanha de montar a jogada pensando no outro adversário também e pensando em situações futuras. Recursos hoje infinitos e tal. Então o advogado precisa estar atualizado, e isso é importante, vem através do conhecimento, da leitura, da pesquisa. Não adianta botar o diploma embaixo do braço, abrir uma porta e entrar pela porta do fórum da comarca, né, tchê? Está tudo bem? Não está. Tem que atualizar, tem que ir atrás de informações, tem que buscar o novo, porque senão a coisa degringola. Mudando de assunto, a gente, na semana passada, antes disso, Porto Alegre, eu prometi aqui para os nossos rádio ouvintes que eu deixaria o pessoal a par aí em relação a uma questão interna aqui, mas que tem a ver com o Código de Defesa do Consumidor. Nós, no dia 23 de julho, fizemos uma solicitação para transferência de um número telefônico. Certo. Se não fosse na sexta-feira uma pressão, assim, dessas pressões que exigem extrema paciência, né? Ligações, uma ligação de 16 minutos que na hora que eu iria receber um atendimento, a ligação caiu. Depois uma nova ligação de mais 13 minutos para tentar encontrar o fio da meada. E se recebe em diferentes momentos, primeiro aquela tradicional sequência de transferências da ligação para outro setor, para departamentos superiores. Que contraria a lei. Mas então eu tô tentando te descrever. Isso aconteceu, daí desculpas estapafúrdias, como estamos enfrentando problema, os nossos pedidos não estão chegando aos responsáveis. Imagina que se isso me interessa como consumidor, né? E daí vai. E foi, então, depois de muita pressão, de explicar, claro que todo mundo tem a sua necessidade, né? É um telefone empresarial,
né? Existem regras também para isso, né, Walter? Sim. Mesmo assim, então, primeiro me foi dado um prazo de 10 dias, que já de saída foi dito que ele não seria cumprido. Também foi... enfim, os dias foram passando, enfim. Até agora nada, Walter, desde o dia 23 de julho. Aí, Fábio, o grande problema que eu vejo é de que este problema está se tornando corriqueiro e parecendo que é normal que isso aconteça. Quando, na verdade, nós já comentamos aqui no teu programa a questão do artigo 22 do CDC, que fala dos serviços públicos, né, das concessionárias ou permissionárias, eficiência, quanto aos essenciais são contínuos e tal. E esses problemas estão se tornando corriqueiros. E o consumidor, muitas vezes, de tanto aguardar, não ter um protocolo, cai a ligação, liga, espera, acha que isso está se tornando normal, né? E eu volto a frisar, é necessário que o consumidor vá até o PROCON, que reclame na Anatel, que faça protocolo com a Anatel, vá até o PROCON. Nós estamos, né, dando encaminhamento administrativo a essas questões. O PROCON estadual está recebendo essas informações, o Ministério Público também está recebendo, e tudo vai somando, essas questões vão somando, né, para que haja uma punição à empresa caso não haja uma explicação plausível. E não existe explicação plausível. Existe falta de investimento, existe falta de interesse real em entregar um serviço eficiente ao consumidor brasileiro na área de telefonia. Esta é a realidade. Nós vimos agora com essa greve da empresa terceirizada que realiza o serviço de mudança de endereço, instalação de números, né, reparos de linhas e de dados. Enfim, os telefônicos reclamando defasagem de valores, a falta de pessoal para atender toda uma região, por exemplo, a nossa região que vem de Santo Antônio até Porto Xavier, passando por Guarani das Missões. Essa empresa faz esses reparos em toda esta região. Então, falta de pessoal, remuneração adequada, uma série de problemas, né, de uma empresa que assumiu o ônus de prestar um serviço eficiente. Está recebendo para isso. E nós pagamos caro por isso. Né? Alguns dizem, do lado das empresas, que há uma defasagem de valores. Não existe defasagem de valores. Isso está mais do que declarado. Nós pagamos altíssimas taxas referente aos serviços. Veja bem para o lado do telefone pré-pago. Né? O pré-pago que hoje é em maior número, maior escala do que o pós-pago. Né? E se tu colocares no papel o custo de uma ligação de um pré-pago, né, você vai ter a exata noção e de quanto isso abrange. Então falta realmente investimento. A Anatel, com essas últimas regulamentações, parece que acordou um pouco mais, né, está mais eficiente no sentido da fiscalização, mas eu não tenho dúvida de dizer e repetir o que foi colocado no último congresso. Em qualquer país, né, que nós chamamos de primeiro mundo, país mais sério, onde as leis efetivamente, né, são levadas a sério, a concessionária já teria perdido a concessão há muito tempo. Na semana passada, na segunda-feira aqui, a gente trouxe uma informação em relação ao Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicação, que uma liminar obtida pela Telcomp. A Telcomp é uma associação nacional ou brasileira das prestadoras de serviço em telecomunicações. Eles tinham obtido uma liminar que fazia com que essa nova regulamentação, que deveria estar valendo a partir do começo do mês de julho, fosse mais uma vez, que caísse, vamos dizer assim. Pois na última sexta-feira a Justiça Federal restabeleceu um regulamento, então esse regulamento que beneficia o consumidor. Mas na prática, Walter, esse vai e vem aí, de que forma que se fiscaliza, de que forma, porque por exemplo,
Tudo isso é para estar valendo. Como eu te disse, eu te relatei um episódio aqui que vai contra tudo que está nessa regulamentação. Exatamente. Eu sofri com isso, né? A empresa sofreu com isso. Tu já disseste que temos que somar cada vez mais as denúncias ao PROCON, ao Ministério Público e tal. Mas na prática eu continuo sem o telefone. Na prática nós, eu falo nós, órgãos de defesa do consumidor, ficamos enxugando o gelo. Por quê? Porque nós aplicamos multas, nós encaminhamos isso às esferas superiores, muitas vezes processos do PROCON estadual e outros PROCONs de execução de dívida, de multa, né? Os valores são atenuados lá nos tribunais, são considerados valores exagerados, digamos assim. Uma multa, muitas vezes, de 30 mil reais é reduzida para 3 mil reais. Né? Por quê? Porque se considera que houve uma abusividade na aplicação da multa, enfim. Né? Infelizmente, isso que tu falas, Fábio, é o retrato do sistema de leis e aplicação de leis no Brasil de hoje. Né, de liminares, contra-liminares, nada é o que parece, nada chega a ser aquilo que a gente queria que fosse. Na verdade, há uma confusão generalizada. Por quê? Te lembras, um tempo atrás, em 2009, saiu uma regulamentação do Ministério da Justiça, através do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, a portaria 62, se eu não me engano, o número 62, dizendo que aparelho celular é produto essencial, certo? Apresentou um vício de fabricação, né? Deveria ser substituído imediatamente pela fornecedora, pela loja que te vendeu, porque ele apresenta um vício é essencial. Tu não consegue usar os serviços de telefonia sem o produto, pois um juiz federal, né, determinou que não é essencial. Aí eu fiquei pensando, como é que tu faz uma ligação sem usar o produto, que é o aparelho. Sim. Então, complementar. Aí o que acontece? Nós insistimos e recebemos uma decisão do federal dizendo que os PROCONs que insistissem em atribuir essencialidade ao produto móvel, ao aparelho móvel, pagariam multa de 10 mil reais. Então os próprios PROCONs estão com essa espada em cima da cabeça, né? Caso apliquem a essencialidade de produto celular, multa de 10 mil reais para cada órgão de defesa do consumidor. Tivemos que recuar. Agora, quando a Anatel, finalmente, eu disse para ti aqui no programa, depois de muita insistência, ela lançou mão dessas regulamentações, que já deveriam ter sido lançadas há 5 anos atrás, não sei com base em que uma liminar é entregue, né, às operadoras. Menos mal que uma juíza derrubou a liminar, mas isso é uma ação que ainda está correndo, está em movimento. Esse foi um recurso, mais um recurso. Então está em movimento. Os próximos passos, não sei, porque por trás das cortinas muitas situações acontecem. Como dizia aquele filósofo alemão, né? Em leis e salsichas é bom que tu não saibas como são feitas. Pois bem, nós vamos a um breve intervalo e retornamos o bate-papo com o Portalete. E em seguida a gente fala aí que estão querendo mexer na lei, numa lei, na verdade, para beneficiar mais uma vez as montadoras de veículos. Sobre isso a gente fala em seguida. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM. Algumas questões importantes em relação ao final de semana. No sábado, o Sicredi lançou um novo portal da cooperativa durante um encontro com a imprensa em Santa Rosa. O site pode ser acessado por quem se interessar através do seguinte endereço: sicrediuniãors.com.br. E a Novos Horizontes foi a única emissora ou único veículo de comunicação da cidade representado nesse encontro lá em Santa Rosa, na agência, no prédio geral da administração do Sicredi, que também contou com a presença do Marcos Piengers, do programa Pretinho Básico,
da Atlântida, que veio falar um pouco sobre inovação. Eles poderiam ter nos convidado também para ir até lá, com toda a humildade, Walter Portaletti. O Sicredi tem 2,5 milhões de associados em todo o Brasil, são 100 cooperativas em 235 cidades e os associados têm participação ativa, cada associado é um voto. E o Sicredi, nesse plano Safra, está disponibilizando mais de 260 milhões de reais para os produtores. Então, segundo a Nicole, que esteve lá representando a Novos Horizontes, um encontro muito produtivo, com um belo almoço também, ela disse que estava muito bem. E por falar na Nicole, eu vou uns dias me afastar aqui da emissora, mas não precisam comemorar muito que eu volto. A Nicole, tu acreditas que ela apresentará o Café Missioneiro aí durante 6 edições, pelo menos. E então a gente está preparando aí esse formato aí da Nicole. Então, eu espero que tu colabore com ela também. Com certeza, estaremos colaborando. E você de longe vai ficar bispando, como se diz. Não, eu pretendo ficar desconectado. Se fosse você, eu ficava dando uma olhada, pelo menos de vez em quando, no programa, ver a atuação da Nicole. Se tu precisa fazer um up para voltar. Não, mas é ótimo, porque daí se funcionar eu já nem volto pro ar. Porque tem um ditado que diz, né? Não falte para que a tua falta não faça os outros perceberem que a tua falta não faz falta. Muito bem, não é isso, mas isso é algo que eu considero absolutamente natural. Mas Salvador, não sabe, vai? Não, isso são segredos ainda, Walter Portaletti. Pois, então, este breve relato. Pois um assunto que a gente tem insistido aqui, hoje, por exemplo, até tem um vídeo no nosso site aí do pessoal que procura fazer vídeos divertidos, né? No YouTube hoje proliferam análises de temas bastante sérios, pois hoje é muito interessante que um Gol Rally, que é o top de linha, né? O modelo do Gol mais caro que existe no Brasil, comparativamente ele custa o preço de um Camaro nos Estados Unidos. Com todo respeito à indústria nacional, que o Volkswagen Gol é o veículo, né, por muito tempo aí mais vendido do país e tal, mas não dá para se comparar, são veículos absolutamente diferentes. Pois eles, se o preço, o norte-americano paga esse preço que o brasileiro paga por um Gol, ele tem um Camaro lá, enquanto que a gente, para comprar um Camaro aqui, custa 222 mil reais para nós. Lá ele custa esses 30 e poucos mil dólares. Eu vi algo a respeito, Fábio, de que a culpa não é somente dos impostos. Não é dos impostos. Antes que os brasileiros, nossos ouvintes, fiquem pensando, é muito imposto. Não é somente dos impostos. Exato. Tem muito mais por trás disso. E por trás disso está efetivamente o lucro das montadoras. Exato. Eles arriscam, por exemplo, ontem pela manhã, naquele programa de automóveis da Globo, foi apresentado um veículo nacional que existe com motor 1.0 até um motor 1.6, mas é um veículo, se pensarmos nele no conjunto, no conjunto todo, ele é bem inferior a alguns modelos novos que estão saindo, e ele custa mais caro que os modelos novos e tal. Aonde que está o segredo dessa história? É a tradicional tenteada, Walter Portaletti. As montadoras, elas dão a tenteada e tem gente que embarca nessa, né? Pois agora o governo estuda a mudança no Código Civil para incentivar ainda mais a venda de carros. Esta postagem está no nosso site, bem explicadinho tudo ali, mas a grosso modo é o seguinte: o governo quer achar formas legais para que o bem seja retomado de uma forma mais facilitada de quem não pagou. Eu acho que no sentido, isso é bom que seja feito. Porém,
Walter Portalete, tem um comentário. Eu acho que nós estamos mexendo numa lei, né? Claro, precisa de ajustes, mas por imposição de um lobby das montadoras. E até comentava semana passada lá em Santa Maria com os amigos da Associação de Ferroviários e Trens, né? Como é que nós conseguimos emburrecer tanto no transporte público nos últimos 40 anos, emburrecer mesmo, né? Destruímos o transporte público, e aí eu me refiro ao trem, no caso, para encher nossas rodovias de veículos. E num país ainda que fabrica carro 1.0, não consigo acreditar. Nós fabricamos veículos 1.0. E me diga qual é a diferença de fabricação de 1.0 e 1.6. É mínima. É mínima. Mas pela economia das montadoras, né, que se faz, e se coloca um carro de terceira linha, né, para dizer que são carros novos. E essa notícia me preocupa porque, volto a afirmar, é a imposição, mais uma vez, do capital estrangeiro, das montadoras, em cima da legislação brasileira. E o governo vai atrás. Eles deitam e a mesma situação, Fábio, a redução do IPI, imposto sobre produtos industrializados, né, vai alavancar as vendas, certo? Aí os fabricantes deixam de pagar o imposto, o governo deixa de arrecadar, em contrapartida você passa a consumir mais e paga mais energia elétrica, por isso também quem ganha no final das contas? A montadora, o fabricante. E essa é a verdade. Mais uma vez, o governo, se isso ocorrer, né, está dando mostra de falta de autonomia. Nós vamos agora a um brevíssimo intervalo, ele é bem curtinho, e a gente volta para falar de uma grana preta que o Luan Santana vai colocar a mão em seguida. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM. Estamos de volta com o Café Missioneiro com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. A gente não deve bater em cachorro morto, né? De um lado aqui temos uma pessoa muito ligada ao nativismo. Esse final de semana, inclusive, ele foi a Porto Alegre, palestras, e nesse sentido. E aqui, desse outro lado, conversando com ele, tem alguém que gosta de outros gêneros musicais que não o sertanejo universitário. Pois o Ministério da Cultura aprovou na semana passada 4,1 milhões para uma turnê do Luan Santana. Tudo certinho, tudo dentro da lei, publicado no site do Ministério. Pois o interessante é a justificativa do projeto Walter Portalete. Difundir as raízes enquanto manifestação cultural e artística a partir da nossa música romântica, além de sua história e influência na formação da sociedade contemporânea. E as últimas palavras: promover acesso a um entretenimento musical de qualidade. Com essa proposta, com esses termos, eles levaram 4,1 milhões para uma turnê do senhor Luan Santana, Walter Portalete. E tem mais gente que ganhou, né? O Jeito Moleque, o Parangolé, a Cláudia Leite, e esses ganharam uma grana. Teve, assim, até a Rita Lee também ganhou um pouquinho, e os Detonautas também, para não dizer que não deram pro outro lado. Sem comentários. Só. Não, mas eu quero que tu comente. Sem comentários. Sabe por quê, Fábio? O que ocorre por trás dessas verbas, liberação de projetos, aprovação de projetos culturais, é a mesma história que eu falei antes, a questão das leis e das salsichas. Existe muito mais coisas do que a tua mente possa imaginar. Infelizmente, e não vamos discutir aqui questão não quero discutir questão de qualidade, né? Acho que tem uns ouvintes aí que são fãs do Santana, tem o talento dele e tal. Eu discordo desse talento, né? Até porque o tipo de trabalho dele é bem comercial, é bem para momento, e daqui 1 ano, 2 anos tu não lembra mais, né? Se nós falarmos hoje sobre sucesso dos Menudos, aposto que poucas
Poucas pessoas, tu que era fã na época, não deve ter lembrado. Não era? Não. Menudos, Dominó. E a semana eu voltava de Santa Maria ouvindo Frank Sinatra, My Way, que o Elvis gravou. Né? Os Ramones também gravaram. Por que essa música é sucesso? Qualidade. Né? E qualidade avança tempo adentro. Né? Porque 30 anos depois, 40 anos depois, a gente ouve Sedaí Maicá. Qualidade. O que tem qualidade permanece. Né? Mas, infelizmente, num conjunto de ações culturais no Brasil, esses trabalhos de base, realmente, de qualidade, trabalhos que vêm com profundidade para adentrar tempo afora, não tem o mesmo apreço dos produtores e daqueles que têm a caneta na mão. E aqui eu falo em qualidade, não falo somente em ritmos, em todos os ritmos. Nós vamos encontrar qualidades. Outra noite eu assisti um programa de televisão e estava o Roger, aquele rapaz que faz com o Danilo Gentili, eu acho. Sim. Ele acompanha, né, Tchê? Que tem um trabalho no rock. O Traje a Rigor, né? O Traje a Rigor, né, Tchê? Mas que falava dessas dificuldades, se fazer um bom trabalho hoje, porque tu não tem o acesso aos bons projetos culturais aprovados. E o poder de persuasão, né? Aqui, por exemplo, um projeto desse, imagina o time de especialistas que são contratados com todo um domínio de uma técnica, de uma normativa, enfim, para se cumprir cada item estipulado num edital desse. Quem trabalha com dança, com teatro, com música, que faz um trabalho alicerçado, né, na preocupação com a qualidade, naquilo que tu vai repassar ao teu público, sabe o que eu estou falando. Nós tivemos agora mesmo um evento de dança em Santo Ângelo, eu não pude assistir, mas soube bons comentários e grandes apresentações. Né? Eu te pergunto, ao alcance desse trabalho, perante os órgãos governamentais, o acesso a projetos culturais. Tá? Esses trabalhos, quando chegam lá, por uma vírgula, ou um ponto, ou uma frase, são riscados do mapa e não têm alcance a esses projetos. Tá? Isso, a crítica que fica, por exemplo, a partir do lançamento, enfim, que essa informação ela foi distribuída em todo o país, que esse tipo de artista efetivamente não precisaria de todo esse dinheiro, porque isso aí só vai enriquecer mais, fazer com que este artista compre o seu jatinho, enfim, essas benesses que ele poderá obter a partir disso. Essa é a crítica, enquanto outros artistas que com 1/10 desse valor poderiam realizar um trabalho extremamente competente. Mas infelizmente isso se tornou corriqueiro dentro do âmbito cultural do Brasil, entre aspas, cultural, né? Que situações como essa vão se proliferando e seguidamente. Há tempos atrás, uma cantora também de axé ganhou um valor surreal para a inauguração de um hospital. Né? Pouco tempo depois, a marquise do hospital desabou. Com esta informação e com estes comentários, com esta visão, Walter Portaletti encerra a sua participação nessa segunda-feira aqui no Café Missioneiro, que também está chegando ao fim. Neste último minuto, apenas uma referência, e esse assunto será alvo de uma reportagem no site da Novos Horizontes, o sucesso do Santo Ângelo em dança. Algo absolutamente impressionante foi visto em 3 dias, em 3 noites, no Teatro Municipal Antônio Sepp. Espetáculos, apresentações absolutamente diferenciadas que vão da dança clássica à dança de rua, passando por dança contemporânea, por jazz, enfim, diferentes expressões da dança, também diferentes níveis de artistas, né? Gente que está começando e gente consagrada, mas todo o aplauso para a organização desse evento, o Douglas Ravagelli e o pessoal que se engajou nisso aí, e dão conta que é algo absolutamente consolidado em Santo Ângelo, e a partir de agora eu acredito que os espetáculos, que essas apresentações, tornar-se-ão bem mais sedutoras para um público, não só para o público ligado
à dança, mas também a outros segmentos. Meu muito obrigado, Walter. A semana que vem eu ainda estarei aqui, possivelmente, e daí depois tu irás aqui participar de alguns programas com a Nicole. Boa tarde e até amanhã. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM.